Boa noite Clara, boa noite Débora, sejam bem-vindas, sejam todos vocês bem-vindos. Estamos aqui reiniciando mais um dia, quer dizer, mais uma noite, né? Marquinho, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma noite de reflexões, de momentos com Jerônimo Mendonça. Ágata, boa noite, como você vai? Tudo bem? E vamos hoje fazer uma live diferente, envolvendo 2 livros, por isso que eu já mostrei um deles antes, né? Will, boa noite, querido. 2 mensagens numa só, porque elas se interrelacionam e assim vamos seguindo. Antes de mais nada, deixa eu entrar pelo meu perfil. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrar pelo nosso perfil para que a gente consiga acompanhar melhor os comentários. E aí nós vamos ter que retirar a música para as nossas reflexões da noite. Um momento mais. João Carlos, Gladys, boa noite. Valéria, eu também, né? Regina, boa noite, querida. Estamos então, né, seguindo aqui neste projeto. Eu vou fixar o comentário antes de mais nada. Ari, boa noite, querido, seja bem-vindo. Vou fixar o comentário. A Gladys chegou também. Morgana, boa noite. Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Daniele, vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu mandar os aviõezinhos. Lúcia Nazar, boa noite. Vamos mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Hoje nós temos, na verdade, 2 textos, e o primeiro texto é grande, e porque está no livro Crepúsculo de um Coração, e o Nicola, como ele faz referência a essa mensagem, nós não fizemos, quando fizemos o estudo do livro Crepúsculo de um Coração, nós não fizemos essa mensagem, porque era uma mensagem de certa forma grande, e nós pensamos algumas mensagens, né? Retiramos algumas do livro Crepúsculo de um Coração, pois achávamos que a mensagem era um tanto quanto grande. Então, por conta disso, achamos melhor não fazer. Mas nem sempre, né, os nossos pensamentos fluem do jeito que teria que ser. Se não foi feito lá, agora tem que ser feito cá. Então, por isso, vamos fazer em momento único as duas mensagens, não as 2 lives, né? As 2 mensagens na mesma noite, tá? Então estamos aqui quase finalizando aqui. Pronto, e mandamos os aviões. Deixa eu ver quem mais chegou. Ah, que bom, Agatha, que é bom que você já está melhor. Isso é muito bom, né? A gente todos, na verdade, gente, eu falo assim, quem nunca, né? Quem nunca nesse período todo de pandemia, praticamente 2 anos, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Praticamente 2 anos de pandemia, não passou por um momento de dificuldade, né? Gleison, querido amigo, tudo bem? Gleison, eu mandei um direct lá para você ver uma data para a gente fazer a nossa live. Joguei algumas datas, um fim de semana lá, um sábado ou um domingo. Dá uma olhadinha lá para a gente tentar alinhar e deixar os dias já reservados, tá? Porque a gente tem trabalhado hoje em dia, eu tenho procurado trabalhar praticamente com 4, do máximo 5 lives, fora o nosso projeto aqui desses momentos com Jerônimo Mendonça. Vitor do Coração de Luz, boa noite, seja bem-vindo. Então depois você dá uma olhada, viu, Will? Will, não, desculpa, eu vi que vocês cumprimentaram o Will, né? Gleison, então você dá uma olhada lá, vamos ver se a gente alinha a nossa live lá para aquelas datas que eu coloquei para você. Gente, então a história primeira é um tanto quanto comprida, é grande, é deste livro Crepúsculo de um Coração, o primeiro livro escrito por Jerônimo Mendonça. E então eu vou pedir licença, não vou conseguir às vezes acompanhar os comentários enquanto vocês, porque a mensagem é um tanto quanto grande, é a história dele, né?
é uma homenagem que o Jerônimo fez ao Zé do Óleo, ou José do Óleo, né? Agora aqui. Então eu vou ler primeiro essa história que está no livro Crepúsculo de um Coração, para que a gente consiga compreender a mensagem na sequência, certo? Então vamos lá. A história se intitula Zé do Óleo. A alcunha, em epígrafe, pertenceu a um dos mais notáveis vultos populares de nossa cidade. Seu andar era cadente, porte ereto, olhos inteligentes, porém de profunda inquietação nas órbitas. Na epiderme trazia a longa história dos filhos de Angola, contrastando com seus lábios escuros, ao sorrir seus dentes cor de neve. Sua conversa firme e inteligência falava-nos de sua passada nobreza. Displicente ao vestir, quantas vezes deparávamos com o Zé, seminu, a andar como uma criança grande pelas ruas e periferia de nossa Ituiutaba. Seus pés escuros deixavam rastro de luz e de saudade por onde passavam. Às vezes, ao adentrar algum estabelecimento comercial, era como se este lhe pertencesse, e todos ali, gerente, balconista, lhe fossem imediatos subordinados. Em seu cérebro obliterado, confuso, ele se acreditava um guarda de trânsito e se postava gesticulando nervoso nos principais cruzamentos da nossa cidade, dando ordens das mais confusas, chegando mesmo a engarrafar o tráfego, porém com o beneplácito dos motoristas que o estimavam bastante. Quando se mostrava mais nervoso, em crises de violência, os bons policiais de nossa terra detinham-no até que recobrasse a sua relativa pacificação interior. Ao se apossar de um telefone, gritava energicamente como importante político da história, falando com o presidente dos Estados Unidos. Recordo-me certa vez, um estudante do educandário ituitabano chamou-lhe a atenção para uma crônica que ele fizera, homenageando a sua figura popular. Ele, manietando talvez por mãos invisíveis, ouviu em silêncio a leitura da crônica e, ao término, o estudante mirim perguntou-lhe se ele gostara. Ele, altivamente, apontando o dedo em riste para o rosto loiro e sorridente do jovem escriba, respondeu peremptório: não gostei. Seu trabalho poderia ter ficado melhor. Caros leitores, nós mesmos, certa ocasião, tivemos um pequeno diálogo com o nosso homenageado. Recordo-me que ele, fitando-me por alguns instantes, perguntou com a sua costumeira arrogância: "O que você tem? Que doença é essa que não se deixa levantar?" Respondi-lhe: "Os médicos, são unânimes em afirmar que sofro de artrite reumatoide." Ele pensou e um pouco respondeu: "Quais médicos?" "Os do Brasil, Zé." "Ah, os do Brasil. É por isso. Não adianta. Hoje mesmo vou telegrafar para os Estados Unidos e para o Japão, para os médicos de lá virem dar uma olhada em você." Registro aqui esta passagem para que os leitores tenham conosco o trabalho de analisar que por trás daquela roupagem biológica de cérebro obtuso, daquele homem que mais se assemelhava a um espantalho, a um andarilho sem rumo, se escondia um grande nobre do passado, talvez um dos donos do poço do petróleo. Como se não bastasse a epiderme cor da noite, eis a origem da sua alcunha, lambuzava-se de óleo dos pés à cabeça, em suas reminiscências. Quem sabe aquela mania de grandeza, aquela mania de estar em contato físico com o óleo, não seriam fortes impressões dos poços petrolíferos tidos em encarnação passada? Muitas vezes
Alta madrugada, Zé do Olho era surpreendido a dormir entre montes de farelo ou estirado nas frias calçadas, tendo por travesseiro montes de jornais. Hoje, caro amigo, após sua partida para a espiritualidade, venho dizer-lhe sinceramente: você me trouxe profundas meditações sobre nossas pseudo-grandezas. Obriga-nos a pensar que a vida não obedece apenas ao mecanismo do presente, mas tem que remontar-se às engrenagens do passado. Não poderíamos admitir com todo respeito um Deus justo e bom que desse ao Onassis frota de navios astronômicas fortuna, que pusesse aos pés as mais belas mulheres do mundo e relegasse aqui às ruas de nossa Ituiutaba o nosso Zé do Olho, humilde e obscuro, a ter por leito os frios e duros logradouros público, qual folha enjeitada pelas próprias árvores. Impelido pelo furacão da desgraça, a perambular pelas ruas, esquina em esquina. Não, José, realmente você me trouxe o pensamento, as palavras de Jesus aos fariseus e saduceus de sua época. De lá não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Apertada é a porta, estreito é o caminho. Sem a reencarnação, não poderíamos conceber a misericórdia e a bondade do Criador, porque para muitas religiões da Terra, respeitáveis em suas estruturas, Deus cria uma alma nova para cada corpo que nasce. Então, muito respeitosamente perguntaríamos: por que Deus, sendo infinitamente justo e bom, pois não podemos admiti-lo como um átomo de imperfeição sequer, não cria todas as almas iguais, em posições iguais de inteligência, social, econômica e cultural? Por que razão tínhamos um Zé do Olho, de calças rasgadas, cérebro retardado, de noites frias, pão escasso, lar incerto, a dormir um dia no presídio, outro no sanatório espírita, e o resto de suas longas noites à mercê das intempéries? E por outro lado, colocasse, como já disséssemos, um Onassis com tanto poderio nas mãos? Penso que para esses e muitos outros homens a resposta seria: é um dogma. Ninguém pode penetrar os desígnios de Deus. Mas para nós espíritas, que interpretamos a palavra de Jesus, não segundo a letra que mata, mas quanto ao espírito que fica, quando afirma Nicodemos: é mister que o homem nasça de novo. Não entendemos o texto como sendo roupagem simbólica do batismo exterior, mas sim o processo reencarnatório até que o homem consiga resgatar todo o seu pretérito de erros e crimes e chegue à perfectibilidade e integre o aprisco de suas ovelhas. Temos saudades de você, José. Você era o enfeite de nossas ruas, alegria para os nossos olhos, um doce sorriso para as nossas crianças. A sociedade tijucana o amava, mas como toda dor e todo prazer tem um fim, soou para você também a nota sublime do clarim divino de sua libertação espiritual. Creio plenamente, José, que você está envergando um fato novo no corpo limpo, cabelos penteados, voz mansa, olhar lúcido, reintegrado à sua memória pretérita, ao seu verdadeiro eu. Enfim, feliz por ter quitado todas as suas duplicatas no foro do tempo, pelos deslizes cometidos em épocas passadas. É assim que concebo Deus, infinitamente bom, mas absolutamente justo, consoante as palavras de Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Fica aqui inserido as modéstias páginas deste pequeno livro, a nossa homenagem e a nossa admiração, a nossa saudade e a certeza de que temos no nosso reencontro, pois hoje, José, trago nos olhos a noite que você trazia na epiderme, acorrentado ao leito,
Já não posso mais andar pelas ruas de Ituiutaba, como você fazia, com suas pernas longas e esguias, e nem fitar as estrelas como fazia, como sonhar com o teu reino distante, do qual estava expatriado. Mas um dia há de chegar para mim que o Senhor misericordioso e bom nos chamará deste cativeiro, dando-nos a divina carta de alforria que lhe concedeu há algum tempo, e a certeza de que o amanhã feliz, além das ilusões carnais. José, meu amigo, fica aqui o meu abraço. Jerônimo Mendonça. Gente, até um pouco d'água, que a mensagem é muito linda. Como eu disse a vocês, não deu para, na época, deveríamos talvez ter feito a leitura, mas não fizemos, sabemos lá por quê. A resposta vem na história de hoje. Cumprimentar a vocês que chegaram aí, gente, eu acabei não vendo quem chegou depois, mas vamos continuar depois, tem a outra história, tá? A Sirlene chegou, deixa eu ver, a Alessandra, a Cláudia, um beijo, Cláudia, para o Everton, para a Mari, deixa eu ver quem mais chegou, a Lúcia Macedo também, a Dani também chegou, a Babi, a Emily, deixa eu ver se tem mais, isso aí mesmo. Esse texto, né, nós vamos ler o outro que está aqui no Novos Casos de Jerônimo Mendonça, esse é um pouco menor, tá? Esse já é um pouco menor, mas é um complemento desse livro, e não dava para falar do caso, né, história com José do Olho, sem que a gente tivesse lido lá atrás, né, o que esta história tão magnífica, tão envolvente. E certamente, não sei vocês aí na cidade de vocês, mas cada um, eu falo aqui para a nossa cidade, Araraquara, nós já tivemos várias e diversas pessoas, a exemplo do Zé do Olho, com trajes diferentes, com roupas estranhas, falando como se tivesse uma fala diferenciada, né? Em São Paulo nós encontramos bastante pessoas tal qual o Zé do Olho, né? Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Mas vamos, né, na sequência, ler agora o caso de número 75, a história com José do Olho. No momento, né, esta mensagem que nós acabamos de ler estava, né, como eu falei para vocês, está neste livro aqui, Crepúsculo de um Coração, que Jerônimo, primeiro livro escrito por Jerônimo Mendonça. E ele faz referências, vocês talvez não conheçam essa história, fala de um Onassis, das suas frotas de navio. Onassis, para quem não conhece um pouco da história, foi um grande armador grego que veio a se casar depois com a viúva de John Fitzgerald Kennedy, né, que foi presidente dos Estados Unidos. Eu não lembro o nome dela agora. João Carlos deve saber. Ele coloca aí depois, mas eu não lembro o nome dela não. E era um armador grego que tinha, digamos, milhares de mulheres a seus pés, uma frota invejada de navios. Boa noite, Babi. Deus te abençoe. Jacqueline Kennedy, obrigado, Clara. Você chegou antes do João Carlos. Jacqueline Kennedy e depois Jacqueline Onassis, né? E realmente isso aí é a história, né? Jack O, obrigado, Clara. E então ele faz dessa comparação, né? Quando faz obrigado, complementou perfeitamente, Clara. O João Carlos nem conseguiu, você ganhou, foi rápida no gatilho, valeu. Eu gosto assim, essa participação de vocês é fantástica. E a gente coloca assim para vocês o seguinte, né? Cumprimentando a Vilma que chegou agora. Este caso do Zé do Olho, que está ali no livro Crepúsculo de um Coração, Jerônimo traz essas referências muito importantes de aquele espírito encarnado, né, numa situação lamentável, certamente, por conta de problemas de vidas pregressas, e passando por uma dificuldade daquela, ele faz aquela comparação da lei de reencarnação, né? Aquela passagem de Nicodemos, muito famosa no Evangelho de Jesus, que é preciso
renascer de novo. E aí Nicodemos faz aquela pergunta, mas como que pode um homem entrar novamente no ventre, né, de sua mãe? E faz toda essa consideração. Então eu acho que trouxe bastante esclarecimento para a gente nessa conjectura, né, das nossas vidas do passado com a nossa vida atual, que nós muitas vezes colhemos 99,9% frutos do passado, da sementeira do passado, e algumas dos frutos a gente acaba não colhendo a bênção da misericórdia divina, que sabe que se tivéssemos que colher todos os espinhos, né, daqueles que fomos plantando, a gente se feriria muito. Então, fica aí a primeira parte, né? Aqueles que não puderam chegaram depois, eu recomendo que escutem, né? Voltem para o começo da live, né? Aqui na cidade da Adriana falou que tinha uma mais ou menos assim. Aqui nós tínhamos uma pessoa que era chamado, o apelido dele era Sabugo, aqui em Araraquara. E ele disse que tinha bastante dinheiro, ele vivia catando material reciclável para venda, passava de estabelecimento em estabelecimento, alguém dava uma ajuda para ele, dava um prato de refeição, e a gente encontrava com uma certa frequência. Hoje nós temos mais pessoas que vivendo nessas condições, e a gente percebe que são processos reencarnatórios de expiações do passado, né? Expiações do passado, como aconteceu com o Zé do Óleo. Agora vamos então para a história com José do Óleo, narrada a nós pelo Nicola Frattari, que está João 3, de versículo de 1 a 15, deve ser a passagem de Nicodemos. Obrigado, João Carlos. Você pode fazer a postagem depois, fica muito bom. Então agora nós vamos ouvir a história com José do Óleo na situação, né, que a gente vai observar agora. É o caso número 75 deste livro, tá? Novos casos de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça mantinha profundo respeito por todo e qualquer semelhante, compreendendo principalmente aqueles que, como ele, espiavam em um corpo com problemas agravados. Entre as décadas de 1960 e 1970, a cidade de Ituiutaba possuía vários irmãos passando por expiação, com a saúde mental comprometida, e o que em determinados períodos chamava a atenção dos cidadãos. Os chamados loucos surgiam pelas ruas e praças, cada qual com sua personalidade, passando a fazer parte do cotidiano da cidade. Muitos se destacaram, mas a figura do chamado Zé do Óleo tornou-se parte de nossa história. Ele passava óleo diesel por todo o corpo e saía pelas ruas fazendo discursos, utilizando-se de palavratório erudito, mas quem prestasse um pouco de atenção verificava rapidamente um discurso sem nexo. Jerônimo prestou-lhe uma homenagem e ditou a mensagem intitulada José do Óleo, que se encontra em seu livro Crepúsculo de um Coração. Pouco tempo depois de seu desencarne, o próprio Zé do Óleo manifestou-se no trabalho de desobsessão do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, por meio da médium Zefa. Fora agradecer a lembrança e o cuidado do amigo Jerônimo. O espírito, ainda com um porte austero, disse que Jerônimo estava certo no teor de sua mensagem, pois realmente, em outra existência, ele havia sido um homem muito rico e, na sua existência mais recente, viera expiar as faltas graves naquela condição. Finalizando, Jerônimo agradeceu-lhe, disse-lhe algumas palavras de conforto e terminou: Siga com Deus, Zé do Óleo. O espírito,
ouvindo a tudo, ainda ligado ao aparelho mediúnico, respondeu-lhe rapidamente, com o mesmo tom imponente de antes: Zé do Óleo? Não. Meu nome é José Fulano de Tal. Jerônimo ficou desconcertado naquele momento, mas depois da comunicação tornou-se motivo de alegria e de comprovação da individualidade do espírito, que mesmo após o desencarne continuava austero. Gente, olha só que coisa interessante. Como nós podemos fazer esta comparação, né? Da história, daquela mensagem que o Jerônimo fez, daquela homenagem que fez, em especial para o nosso querido amigo José do Óleo. E ele, quando logo após o seu desencarne, e que veio por um processo de um trabalho de desobsessão dos Ceareiros de Jesus em Ituiutaba, veio dar-lhe uma comunicação. Ele falou que a mensagem que o Jerônimo tinha escrito, aquela homenagem que tinha escrito para ele, era exatamente a realidade, que em outra vida ele tinha sido um homem rico, poderoso e austero nas suas relações, e que ele tinha vindo naquela condição, uma situação de expiatória. Então, o que a gente pode dizer? Que, na verdade, quando nós encontramos, muitas vezes, na nossa cidade, algum irmão numa situação semelhante ao que se encontrava ao Zé do Óleo, como a Adriana comentou também, que na cidade dela tem uma pessoa exatamente assim, nós devemos ver naquele irmão um espírito em resgate de uma prova dolorosa do passado. Porque certamente algo ele fez para que estivesse passando por aquilo. Mas não venhamos nós julgar esse irmão. E como eu sempre falo para todos nós, não venhamos nós colocarmos na condição de perfeitos, que já estamos evoluídos, que nós não temos mais provas, porque nós estamos tendo uma encarnação relativamente leve, suave. Irmãos, não significa isso não. Significa que nós ainda não temos a capacidade reencarnatória para passarmos por uma prova dessa envergadura. E quão complicado é se nós fôssemos para deparar com uma situação dessa, talvez sucumbiríamos na primeira esquina. A gente talvez não desse conta de levar uma encarnação ao fim. Então a gente tem que ver nesses irmãos que estão num processo de resgate, um irmão que está tentando sobreviver às vidas sucessivas, resgatar erros do pretérito. Então, quando nós encontrarmos um irmão dessa, não vamos fazer aquela cara de desdém, mas já que a gente já sabe as condições que um espírito desse está passando, que a gente consiga trazer, enviar bons pensamentos, pedir à espiritualidade que possa auxiliar aquele irmão, superar aquelas dificuldades do caminho, que são tantas e tantos nós passamos por dificuldades, que aí a gente fala assim, nossa, minha prova é difícil. Aí você fala assim, sua prova realmente é difícil, não estamos aqui minimizando a prova de ninguém, mas antigamente a gente poderia falar assim, vamos olhar para trás. Hoje não precisamos mais olhar para trás, basta olhar do lado. Quantos e quantos irmãos passando por provas, por dificuldades muito maiores do que as nossas. A Letícia, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então vejam como é importante. E a prova da sobrevivência do espírito, a sobrevivência do espírito após o seu desencarne no corpo físico, veio naquela altivez diante daquela comunicação, quando Jerônimo, inadvertidamente, porque todo mundo o conhecia como Zé do Óleo, chegou e falou para ele, siga com Deus, Zé do Óleo. Qual foi a incisão dele? Muito altivo. Ele disse, Zé do Óleo não, meu nome é José Fulano de Tal. Então vejam, vejam qual a
essência, aproveitando a essência espírita, nossa querida Neuza, a essência da comunicação espírita que naquele momento a Zefa acabou recebendo, né, na comunicação que deu naquele trabalho de tratamento, ou desobsessão, né? Acho que era o grupo de desobsessão que ele falou, né? Deixa eu ver se é isso. No trabalho de desobsessão. A Daniele, prova irrevogável de que continuamos os mesmos com as nossas qualidades e defeitos. Perfeito, Daniele. Veio, né, como a gente sempre brinca nos nossos pleonasmos, um ponto bem pontual. Por quê? Muitos de nós pensamos assim. Bom, significa então que quando a pessoa desencarna, e é muito comum nos velórios as pessoas lembrarem: ah, nossa, era uma alma boa, quantas coisas boas. É ótimo, claro que a gente vai lembrar, mas a morte, né, do corpo físico não nos transforma em santos, não nos transforma em espírito puro. Nós vamos continuar sendo o que estamos sendo hoje. A gente só muda, como que a gente fala, o andar que vamos estar vivendo. Não significa que a gente vai se transformar, né, no estalar de dedos, no piscar de olhos. Não é porque a gente deixa o corpo físico que a gente se torna santo. Por isso que quando os nossos entes queridos partem para o plano espiritual, não é momento de você buscar, pedir ajuda a eles, porque eles não estão ainda devidamente preparados para poder te auxiliar. A gente tem que vibrar por eles, pedir que eles possam seguir a sua caminhada evolutiva, para que eles possam seguir o seu reequilíbrio espiritual daquele período de transição, porque todos nós no momento do desencarne passaremos. E vejam, essa situação ela é inerente a todos nós na condição de espíritos. Então é importante que a gente faça e tenha consciência dessas situações. Tanto para nós, que todos nós, né? Olha só, vou fazer aquela previsão. Eu estou, né? Que a gente sempre brinca, eu estou com uma bola de cristal, vou fazer uma previsão aqui, tá bom? Então a previsão ela é a médio e longo prazo, tá? Daqui a 70 anos nenhum de nós estará aqui encarnados, tá bom? Todos nós estaremos no plano espiritual. Eu joguei bem para frente, tá? Para não dar questão de a pessoa tem menos anos, mais. Não, daqui a 70 anos, então já é um prazo longo, todos nós certamente estaremos no plano espiritual. Então, vamos procurar viver o melhor que pudermos aqui enquanto estamos encarnados. E sabermos que a gente vai passar por esse processo, tudo é certo, que nem a gente sempre faz aquelas colocações, né, que são 3 coisas que são certas na vida. A morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt, né? E o Will vive dizendo que ele quer ir para Frankfurt, né? Previsão infalível. Não brinca não, Pai Luiz do Instagram, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí é onde entra o véu do esquecimento, né, Ari? Exatamente, por isso que quando a gente parte, né, para o plano espiritual, a gente recobra as nossas memórias do passado. E quando a gente reencarna, a gente vem para o processo, né, pelo véu do esquecimento, para que a gente consiga acertar e aparar as arestas que ainda ficaram. Porque certamente, se a gente não conseguir, de uma certa forma, resgatar todos os nossos débitos de duplicatas vencidas, como Jerônimo coloca na primeira mensagem, que a gente consiga, daqui para frente, não adquirir débitos novos. Isso é de fundamental importância. E vejam, cuidado com os nossos deslizes, porque a gente patina constantemente. A pretexto, muitas vezes, de querer estar dentro de uma certa situação, a gente acaba, né, cometendo outros erros. Então, cuidado, né? O que Jesus colocava quando ele curava, né? Vai e não peques mais. Olha a Cláudia dizendo, na minha cidade tem um senhor que anda dia e noite, dorme em cima de um papelão, carrega uma mania, uma manta, não aceita comida, só frutas, faz desenhos lindos, fica sentado em qualquer lugar e desenha.
Aqui em Araraquara nós tínhamos também uma pessoa, depois parece que ela foi para um... E nós temos o Hospital Psiquiátrico Espírita Caibar Chútil, que acolhe essas pessoas também em condição, né, de um processo às vezes mental. E tinha uma pessoa, só para você ter uma noção, Cláudia, que ela colocava sacos de lixo, aqueles sacos pretos de lixo, ela colocava por cima da roupa aquele saco, colocava na cabeça, fazia assim como uma blusa, como uma saia, tudo de saco de lixo, daquele saco preto, e andava pela rua também. Então, cada vez a gente acaba encontrando. Cláudio está dizendo, e faz cada desenhos lindos, exatamente porque a pessoa, né, ela traz problemas, já teve uma vivência em existências, que ela com certeza trazia, tinha como é que a gente poderia dizer, um desenvolvimento artístico, por exemplo, mas por deslizes do passado veio num processo de expiação. E a história do Zé do Óleo traz para nós essas reflexões. Quando encontrarmos um irmão nesta condição, Rosângela, boa noite, querida. A Neuza acabou de dizer, Clarice era o nome dela. Ela conseguiu se recuperar, Neuza? Você lembra disso, sabe? Nós tínhamos também o Sabugo aqui em Araraquara, né, Neuza? E tem outros aqui, tem uma pessoa também que fica aí, meio andrógeno, sabe? Você não sabe se ele é homem ou se ele é mulher, umas coisas meio... Não assim, não tem questão de preconceito, mas a pessoa se veste de uma forma meio andrógena, assim, sabe? Algumas situações. Nós temos um outro também, que ele era um funcionário de um banco e que deu um clique também, ele fica na rua às vezes fazendo uns gestos assim, falando, sabe? Que nós temos uma meia dúzia, pelo menos aqui em Araraquara, a gente sabe que tem pessoas nessas condições. Mas o que a gente tem que fazer e lembrar, são irmãos num processo de resgate, num processo de provação, e nós temos que, quando encontrar um desses irmãos, orar, né? A irmã dela levou-a para São Paulo. Ah, Deus, que bom saber. Espero que tenha sido, né, acolhida aí. O Marquinho tem um Hospital Espírita Bom Retiro, nesta mesma área de transtornos psicológicos. Amigos do TV Cristo Consolador, boa noite, sejam bem-vindos. O que é importante é lembrarmos que esses irmãos, estando num processo reencarnatório de expiação, merecem as nossas melhores considerações. Sabermos que nesse irmão é um espírito num processo de resgate. E a gente vibrar por eles, orar por eles, pedindo à espiritualidade amiga que não sejamos nós amanhã estarmos numa situação desse nível. Isso é importante, né? A Cláudia dizendo, ele sem camisa, de pé no chão e tem uma família bem-sucedida. Sempre ora por ele. Cláudia, isso é verdade. E a gente vê que, na verdade, os nossos irmãos moradores de rua, sobretudo nas grandes cidades como São Paulo, certa vez parece que um repórter foi fazer uma entrevista com alguns moradores de rua e percebeu, né, na conversa que tinha com eles, que eram pessoas que estavam dentro de um determinado nível social muito bom, tinham família constituída, riqueza, tudo mais, e de repente dá um clique na pessoa, sem mais nem menos, ela sai de casa e vai viver na rua, não se sabe exatamente o como, quando e por que levou aquilo. Então a gente tem que ter muita consideração por um irmão desse e orar, né, por eles, com certeza, para que eles possam, né, superar essas dificuldades do caminho e lembrar também que esses processos reencarnatórios fazem parte de nossa jornada evolutiva. Então é importante que a gente faça essas reflexões a respeito, né? Tenhamos nesses nossos irmãos de caminhada que estão passando por uma prova muito difícil. Deixo agora, antes da gente fazer não vou fazer novamente a leitura, somente do Novos Casos, tá? Porque a outra é uma mensagem muito grande, mas aqueles que não chegaram depois, recomendo que voltem lá, nossa live vai estar salva se Deus quiser,
e escutem essa história que intitula-se Zé do Óleo, que está no livro Crepúsculo de um Coração, tá bom? Vou ler novamente, depois vou dar os recados e aí nós vamos para as nossas vibrações. Caso número 75, a história com o José do Óleo. Jerônimo Mendonça mantinha profundo respeito por todo e qualquer semelhante, compreendendo principalmente aqueles que, como ele, espiavam em um corpo com problemas agravados. Entre as décadas de 1960 e 1970, a cidade de Ituiutaba possuía vários irmãos, passando por expiação com saúde mental comprometida, o que em determinados períodos chamava a atenção dos cidadãos. Os chamados loucos surgiam pelas ruas e praças, cada qual com sua personalidade, passando a fazer parte do cotidiano da cidade. Muitos se destacaram, mas a figura do chamado Zé do Óleo tornou-se parte da nossa história. Ele passava óleo diesel por todo o corpo e saía pelas ruas fazendo discursos, utilizando de palavrório erudito. Mas quem prestasse atenção um pouco, verificava rapidamente um discurso sem nexo. Jerônimo prestou-lhe uma homenagem e ditou a mensagem intitulada José do Óleo, que se encontra em seu livro Crepúsculo de um Coração. Pouco tempo depois do seu desencarne, o próprio José do Óleo manifestou-se no trabalho de desobsessão do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, por meio da médium Zefa. Fora agradecer a lembrança e o cuidado do amigo Jerônimo Mendonça. O espírito, ainda com um porte austero, disse que Jerônimo estava certo no teor de sua mensagem, pois realmente, em outra existência, ele havia sido um homem muito rico e, na sua existência mais recente, viera expiar faltas graves cometidas naquela condição. Finalizando, Jerônimo agradeceu-lhe, disse-lhe algumas palavras de conforto e terminou: "Siga com Deus, Zé do Óleo." O espírito, ouvindo a tudo ainda ligado ao aparelho mediúnico, respondeu-lhe rapidamente com o mesmo tom imponente de antes: "Zé do Óleo não, meu nome é José Fulano de Tal." Jerônimo ficou desconcertado naquele momento, mas depois da comunicação tornou-se motivo de alegria e de comprovação da individualidade do espírito, que mesmo após o seu desencarne continuava austero. Arraiz Verano, boa noite, seja bem-vindo. Bom, os recados que eu tenho a vocês. Amanhã, a live especial, caso de número 76, com a água magnetizada, teremos a presença tão esperada da nossa querida Bárbara Mota, Bárbara Mota 77, que vai estar conosco para conversarmos sobre esse texto magnífico que eu recomendo que aqueles que não fazem isso, façam a partir de amanhã, o que nós vamos conversar por orientação do próprio Jerônimo Mendonça aqui, nesta mensagem intitulada Água Magnetizada. Então amanhã, 22 horas, Bárbara Mota estará conosco, ela que fez apenas e tão somente a live teste e já vai vir direto para a live, para a prova de fogo, como a gente costuma dizer, viu, Clara? Da live teste para o ao vivo, tá bom? E este é o primeiro recado. Na quinta-feira, às 20 horas, vou fazer uma palestra intitulada O Jugo Leve, pelo Centro Espírita, pelo Instituto Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, pelo Facebook, pelo nosso canal, pelo canal do YouTube, não nosso. Mas eu vou compartilhar o link do canal do YouTube, que fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, na quinta-feira, eu vou compartilhar o link para aqueles que às vezes não tem o Facebook. O YouTube fica mais fácil, porque dá para você assistir de qualquer aparelho. É uma palestra intitulada O Jugo Leve,
de uma mensagem, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira nós não teremos live, mas a nossa querida amiga Daniele estará aqui às 22 horas. Antes disso, às 21 horas, Carlos ou Natália, pelo perfil Somos Espírita. E antes disso, às 20 horas, a nossa querida Neuza do Essência.espírita, conversando sobre o livro Jesus no Lar de Ney Lúcio. O Carlos e a Natália, Respostas da Vida, de André Luiz, e a Daniele, esqueci o comecinho do nome, mas é sobre o livro O Médico Jesus, não é refletindo, né? Estudando o Médico Jesus, é isso aí. Estudando o Médico Jesus, tá? Então, sexta-feira, live, uma na sequência de outra. 20, 21 e 22. Sábado e domingo, não vai ter lives? Vai ter live sim. Sábado e domingo, às 21 horas, estarei aqui com vocês. Gostaria de convidar, já deixar avisado para vocês. Sábado, dia 5 de março, às 21 horas, estarei aqui com o nosso querido Di, o Baiano Espírito, que não é o Divaldo, mas é o Dinei Lima, nosso querido amigo Dinei Lima, do perfil Baiano Espírita, que vai falar conosco sobre o orgulho que habita em mim, tema muito oportuno. E no domingo, gente, uma live imperdível, a Sandra Fiore vai estar conosco no domingo às 21 horas, antes do Evangelho no Lar com a Flavinha, tá? 21 horas, vai falar sobre um tema muito, mas muito oportuno, depressão à luz do Espiritismo. A Sandra já esteve conversando com a Elaine numa live, mas a Elaine não conseguiu salvar, então eu aproveitei o gancho, estou trazendo a Sandra Fiore para vir conversar sobre esse tema importantíssimo. Gente, imperdível. Aqueles que têm pessoas na família com processo de depressão, quem já passou por esse processo, por aqueles que querem conhecer um pouquinho mais para saber que isso aí não é frescura, não é falta de trabalho, não é nada disso. É coisa séria, tá? Depressão não é brincadeira, tá? Não é frescura, não é falta de trabalho, é falta de, dar uma vassoura para a pessoa, não tem nada a ver com isso. Vocês vão ver quão importante. Vai ser um final não agitado, espero não, né? Claro, espero que seja um final agitado, não, no bom sentido, que a gente consiga trazer boas reflexões. O Dinei trazendo a questão do orgulho tão inerente dentro de cada um de nós. E a Sandra Fiore trazendo esse tema tão importante, da depressão. Então, fica o convite, marque na agenda de vocês, é imperdível, sinceramente. Julie, boa noite, seja bem-vinda, querida. Nós já estamos finalizando, tá? Recapitulando então, amanhã Bárbara Mota estará conosco. Quinta-feira, 20 horas, estarei fazendo a palestra intitulada, depois está salva, viu? Ah, sim. Mas para recuperar, às vezes quanto tempo que a gente não faz, vai estar salva, Julie, vale muito a pena. Então, retomando, tá? Amanhã, 22 horas, Bárbara Mota estará conosco conversando sobre a água magnetizada. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos falando no Centro Espírita, no Instituto Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, sobre o jugo leve, uma palestra de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, Essência Espírita, 20 horas, falando sobre o livro Jesus no Lar de Ney Lúcio, 21 horas, Somos Espírita, o livro Resposta da Vida de André Luiz, e 22 horas, a nossa querida Daniele, preenchendo esse horário das 22 horas, com o livro Médico Jesus. Sábado, 21 horas, refletindo com amigos, com o Dinei, o nosso querido amigo Baiano Espírita. E domingo,
21 horas, Sandra Fiore estará conosco falando sobre o tema muito oportuno, depressão à luz do Espiritismo. Merchan que não falta, né? Então, eram esses os avisos. Tomar um pouco d'água, falei bastante. Mas vamos lá, né? Agora então nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Eu convido então a vocês, aqueles que quiserem trazer, né, uma mensagem, uma vibração que mentalize aquele ente querido necessitado no momento das nossas vibrações. Que a gente sempre fala, as nossas vibrações é o que a gente pode fazer para auxiliar, às vezes, uma pessoa que está necessitada. Quando a pessoa, às vezes, está passando por um problema mais sério, nós recomendamos que ela busque ajuda, um tratamento espiritual, seja presencial ou seja virtual. Preferencialmente presencial numa casa espírita séria, uma casa espírita que não fique inventando a roda, que não fique criando expectativas falsas. Então, buscar ajuda espiritual numa casa espírita, ela é fundamental para nós que somos espíritas. Se você frequenta uma outra religião, busque ajuda com seu padre, com seu pastor, com seu dirigente. É importante buscar a ajuda dessas pessoas que estão em condição de nos ajudar. Como eu sempre falo, nós estamos aqui na condição de fazer um trabalho de orientação espiritual. Nossas lives não têm esse condão de fazer o tratamento espiritual necessariamente. Nós estamos aqui trazendo orientação espiritual, fazemos as vibrações, fazemos as preces, passamos orientação quando nos procuram, né? Quando nos procuram no direct, mas a busca, né? A pessoa tem que ir atrás também, né? A gente passa a orientação e a pessoa tem que buscar, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? Então, coisa mais ou menos está ali no Evangelho. Amigos, então vamos para as nossas vibrações. Já está com a tela aberta aqui. Nós vamos colocar a música então para as nossas vibrações. E assim neste momento, convidamos então a todos para unirmos em pensamento e em coração aqueles que assim se sentirem confortáveis, que possam fechar os olhos ou mantê-lo aberto se o preferir. Vamos tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando o ar, vamos deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que vibra, entrando pelos nossos ouvidos até o nosso coração e pulsa junto ao universo, as esferas luminosas onde vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir: Mestre querido, estamos aqui reunidos neste momento em Seu nome, para rogar por cada um de nós que está aqui, nesta live, que já passou por ela, que vai assistir depois, que possa derramar, Senhor, Suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Aquelas pessoas a quem pedimos preces ao longo do dia, ao longo da semana, aquelas pessoas cujos nomes estão abertos na tela, que cada um possa receber, neste momento da equipe médica espiritual, do nosso Mestre Jesus, as melhores vibrações de paz, reequilíbrio, reencontro com o seu eu interior. Essas pessoas que estamos gravados nesta tela, como trazemos também neste momento, aquelas pessoas que ainda por uma razão qualquer ainda não conseguimos nos reencontrar, nos reequilibrar, aquelas pessoas que não conseguimos perdoar
ou aquelas pessoas que ainda não nos perdoaram, que trazem mágoas, ressentimentos. Que a sua mão, amiga mestre, possa retirar todas essas energias que não fazem bem para nós nem para eles. Que o amor, a fraternidade se faça presente em nossos corações e desses irmãos queridos que ainda não nos compreendem. Auxilia-nos, mestre, ao nosso reequilíbrio, à nossa saúde do corpo, da alma, mental e espiritual. Auxilia-nos a superar as dores do caminho, as dificuldades por que passamos, e são tantas, mestre, são tantas. Mas não podemos deixar de lembrar de irmãos que sofrem dores mais atrozes do que as nossas, mais difíceis, mais terríveis, como os nossos velhinhos abandonados nos asilos, os órfãos, os presidiários, aqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem teto, passando por problemas de ordem mental, em resgate de processos reencarnatórios difíceis. Mas, mestre, nenhum deles certamente será esquecido, pois disseste que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Olhe por esses irmãos, mestre. Olhe por cada um de nós. Olhe pelo nosso planeta, tão sofrido, tão aturdido por dores atrozes que nos trazem angústias, preocupações, mas por maiores que sejam as dores, os sofrimentos, o véu da noite densa que cobre o céu, um novo amanhã, um novo alvorecer virá, e sabemos que está no leme desta nau e que não cai uma folha sem que Deus assim o permita. Vibremos, dirigemos, pois, as nossas melhores vibrações a essa equipe espiritual que possa recolher e dirigi-las aonde for mais necessário para equilíbrio no nosso planeta. Somos gratos, mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos por cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco. Somos gratos a Jerônimo Mendonça e Dr. Bezerra de Menezes e a toda essa equipe espiritual que nos assessora todas as noites e todos os dias. Agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, com esquecimento de todos os mal, todo o mal. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos de todo o mal, e que assim seja, Senhor. Que assim seja. Somos gratos uma vez mais a cada um de vocês, amigos queridos, que estiveram conosco. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.